aqui, né? Vocês têm alguém que está substituindo algum diretor que de repente não me conhece ainda presencialmente, pelo menos, né? Sou diretor da Escola Zé Leão Poente, mas quem provavelmente vocês não conhecem ainda são os meus professores que vieram acompanhando hoje, então o professor César Lutzenbauer e a professora Tuane. E também temos um aluno aqui hoje, né? Já que nós estamos falando tanto sobre alunos, sobre frequência e tudo mais, eu também trouxe um aluno que alguns de vocês já conheceram na minha escola, quando estiveram lá, né? Que ele também vai poder dar os pitacos dele depois aí, inclusive sobre a frequência, se quiser, né? Mas então eu trouxe um aluno para ele também fazer um relato ali sobre alguns dos projetos da escola, até porque, como eu vou dizer depois, vocês vão ver que ele é um caso que ele é o nosso foco de busca ativa. Depois eu vou explicar o porquê, talvez ele nem saiba disso, mas ele faz parte do nosso foco de conseguir fazer a busca ativa e trazer o aluno para a escola, tá? Bom, como o Francisco falou ali antes, né, hoje ele me convidou então para falar sobre as estratégias, sobre a frequência da escola, né? E na última reunião então que nós tivemos em Porto Alegre de governança na estadual, eu fui a escola convidada como ponto de atenção. Pelo que eu entendi, são sempre duas escolas, né, Francisco? Me corrija se eu estiver errado. Onde uma seria de boas práticas, que tem bons índices, e a outra seria de ponto de atenção, onde teria algum índice ali que estivesse ruim. E no nosso caso, coube a frequência, eu fui lá então para falar sobre frequência, tá? Bom, essa questão da frequência na escola, ela já foi identificada antes mesmo de eu ser diretor. Eu trabalho na escola então desde 2009, antes de ser diretor fui supervisor, fui vice, e a baixa frequência na escola ela sempre foi histórica, né? Porém, depois da pandemia e ainda mais agora depois da enchente, ela piorou muito. Então a gente notou que ela piorou muito. Depois vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês ali o dado de frequência de 2024, 2025 e agora 2026, tá? Mas o que acontecia? A gente não se detinha muito para falar sobre frequência dentro da escola, não sei como é que era na escola de vocês, porque vocês sabem que o site ali, o gestor e essa trajetória do estudante ali começou a se utilizar o BI ali para fazer as análises. A gente teve contato com isso no início do ano passado, mas efetivamente ao longo do ano que a gente foi aprendendo a usar e também fazendo essas reuniões então de governança, né, com o coordenador, onde a gente começou a discutir mais sobre frequência. E o ano passado, vocês lembram que em determinado momento ali começou a se falar sobre a bonificação, para quem tivesse boa frequência dos alunos, né? Então eu lembro que na época eu me reuni com a minha equipe para a gente falar, porque a nossa frequência ela era baixíssima, né? E para pensar estratégias que trouxessem o aluno da escola. Além disso, a gente saberia que quando chegasse no final do ano, com o tanto de frequência que a gente tinha ali, que em 2025 vocês vão ver que era em torno sempre em frequência acima de 30%, acima de 40%, tinha mês lá que chegava a 50%, como já está acontecendo esse ano. A gente sabia que ia chegar lá no final do conselho de classe e a gente ia ter que incluir abono para todo mundo no final do ano que a gente quisesse aprovar, porque eles não teriam frequência para aprovar, né? Isso já acontecia nos outros anos, mas eram menos alunos, só que a gente não se detinha muito sobre esse dado, porque geralmente chegava lá no conselho de classe, não tem frequência esse aluno, mas vocês vão aprovar ele pelo conselho, por frequência. Geralmente os professores optavam por sim. Se o aluno tinha as notas, eles optavam por aprovar também por frequência. Acredito que isso era o que acontecia em toda a escola, né? Só que a gente não se detinha ali naquele dado de quantos alunos estavam em frequente, então não existia todo esse relatório, assim, todo esse ponto de atenção como está sendo feito agora, né? No ano passado, então, quando foi anunciado ali a questão da bonificação, né, e nós começamos a analisar esse caso, e nós, na época, havíamos chegado na conclusão que a gente não conseguiria e ainda teria que aprovar muitos alunos pelo conselho, né? E qual foi a conclusão que a gente chegou naquele momento, né? Que por mais que a gente tentasse estratégias, né, de melhorar a escola, tentar fazer coisas que fossem atrativas para a escola, que no ano passado a gente já vinha fazendo. Vocês vão ver que eu tenho um projeto desde 2019, o César um projeto desde 2018, anterior até, mas os registros ali são de 2018. A Feira de Ciências, que a Tuane vai falar, já existia muito antes. A gente sabia que mesmo com esses projetos, isso não faria com que os alunos retornassem para a escola. Projeto também de trazer aquele show de comédia para dentro da escola, que eu já havia feito com o Rayan no ano de 2025, por isso que ele está aqui, para quem não esteve na escola da outra vez. O Rayan é um aluno que é comediante, inclusive sigam já no Instagram depois aí, né, @gaúchonerd, para prestigiar.
o trabalho dele, mesmo assim a gente sabia que não atingiria, né? Então a gente sabia que existia o recurso dos estudos compensatórios e ao mesmo tempo naquela reunião a gente chegou à conclusão, por que é que a gente nunca fez estudos compensatórios massivamente para todos os alunos? Porque antes a gente não tinha essa preocupação de manter os índices ali com a frequência melhorada, né? A gente chegava lá no conselho de classe final e aprovava os alunos pelo conselho, pela frequência mesmo, alunos infrequentes, né? Isso é histórico na escola, antes mesmo de eu trabalhar na escola já era assim, só que antes era planilha diária de classe em papel, né? Ninguém fazia essa análise dos índices, quanta infrequência tinha. Agora a gente consegue ter esses relatórios e ver o quão grande é a infrequência. Não quer dizer que em tempos anteriores a infrequência não era grande, né? Só quer dizer que agora a gente tem analisado semana a semana ou mês a mês e por isso aparece a infrequência assim. Bom, então quando a gente pensou em estratégia para fazer os estudos compensatórios, a gente pensou, a primeira coisa, o ideal seria que os professores fizessem esses estudos compensatórios, né? Só que quando a gente fez a reunião, a gente não achou justo que fossem os professores a fazer os estudos compensatórios. O que a gente tem como crítica, inclusive, tanto na escola, como você sabe que eu faço parte do sindicato também, que essa bonificação foi dada apenas para as equipes diretivas e para os secretários, né? E não foi dada para os professores. Hoje, inclusive, eu acompanho nos grupos do sindicato, grupo do Magistério, do Facebook, se algum de vocês participam, muitos ainda têm dúvida. Eu vou receber 14º salário? Não, ninguém recebeu 14º salário. Aí alguém vai lá e diz, a direção recebeu, as secretárias receberam, porque eles confundem 14º salário com a bonificação de frequência, porque eles não receberam, então eles não sabem. Existem várias discussões em cima disso, inclusive, né? A direção recebeu e tal, né? Até o enfrentamento entre equipes diretivas e os professores por causa disso, e agora na questão do IDEB também tem surgido essa discussão de novo. Ainda essa confusão levantou a mão, ele queria falar alguma coisa? Sim, não foram todas as escolas e os contratos recebeu. Exato. Aí fica uma coisa, fica meio estranho. Chega o professor novo, mas vocês receberam. Sim. Aí fica uma coisa esquisita, né? A outra questão que a gente identificou na época também é que, como ia ter que ser inseridos os abonos de estudos compensatórios para os alunos, nós somos uma escola de mais de 1.200 alunos, né? E nós temos ali uma infrequência de quase 50%. Vocês vão ver que tem ali meses que está acima, inclusive, né? Mas se a gente deixasse lá para o último trimestre para inserir esses abonos, seria impossível, né? Porque se a gente fizer os cálculos, seriam mais de 600 alunos para incluir. E quem já viu como é que é o procedimento de abono deve lembrar que entra disciplina por disciplina, aluno por aluno, e tem que incluir o abono ali na mesma quantidade de faltas, né? E outra coisa que os professores teriam que nos apontar, né? Então a gente pensou numa estratégia que pudesse ser feita pela equipe pedagógica da escola, até porque era o justo, eles já queriam receber esse ponto de frequência se conseguissem que os alunos fizessem os estudos compensatórios. Então nós fizemos um plano e aplicamos estudos compensatórios com os alunos. Consegue passar, Tonel, peço também. Bom, como é que funcionou os nossos estudos compensatórios no ano passado, tá? Nós trabalhamos com simulados que vocês vão ver que eles já existiam antes, inclusive, tá? Nós sempre trabalhamos na escola com simulados do Enseja, do Enem e com a Feira de Ciências, tá? Esses simulados nós fizemos ele na época da pandemia, porque como os alunos estavam estudando de casa, né, para a gente poder mensurar o que eles estavam aprendendo, a gente aplicou simulados por formulário Google. Então a gente pegou a prova em PDF lá, tanto do Enem quanto do Enseja, e transformou em formulários Google para poder aplicar ainda na época da pandemia. Então no ano passado a gente utilizou dessa forma. No primeiro trimestre aplicamos os simulados do Enseja, segundo trimestre simulado do Enem, e terceiro trimestre, projeto da Feira de Ciências. Pode passar. Bom, como eu disse para vocês, os simulados já existiam. Aqui ficou meio borrado, mas 18 de agosto de 2021, então na saída da pandemia, foi a primeira vez que a gente postou o simulado do Enseja para os alunos. Pode passar. E a gente já tinha também os simulados do Enem. Então a gente tinha de vários anos, aqui aparece de 2019, quando a gente aplicou lá em 2021, mas a gente tem de outros anos também, 2020, de outros anos que a gente também aplicou para isso. Pode ir passar. E aqui vocês vão ver, então, na época quando a gente fez a postagem, no ano passado, para os alunos de 2025, né, nós postamos os links para os alunos fazerem, né? Alguns casos a gente instruiu os alunos a fazerem na escola mesmo, né? Só que na época a gente fez a postagem e orientou para eles que aqueles estudos compensatórios não seriam decisivos para eles reprovarem ou não, que eles tinham que fazer só para a gente medir o quanto eles haviam aprendido, né? Então não havia necessidade de, por exemplo, eles irem na internet procurar as respostas, porque eles não reprovariam mesmo que eles fossem mal nesses estudos compensatórios. Isso ficou bem claro para eles. Pode passar.
Então aqui vai mostrando também, né, as outras postagens que a gente fez, nos outros grupos, pode passar. Pode seguir. Os relatórios daí de quando eles responderam, né, daí a gente teve acesso ali então de todas as turmas, de quem fez primeiros, segundos e terceiros anos, né, os alunos que fizeram na época, pode passar. Bom, e depois eu coloquei ali então que para o primeiro trimestre foi o simulado do Enseja, o segundo trimestre simulado do Enem, e o terceiro trimestre foi a amostra científica, tá? Da Feira de Ciências. Bom, hoje eu disse que eu estou com uma professora aqui que atua e depois ela vai falar um pouquinho sobre a nossa Feira de Ciências, tá? E como que está funcionando esse ano, porque ela fez todo um trabalho, fez até um site que ficou excelente ali. Aliás, a professora Tony é ótima, né? Até recomendo se vocês quiserem gostar do trabalho dela, né? Daqui a pouco a gente consegue pedir para ela também dar uma orientação, se para quem quiser fazer. Bom, mas desde que eu assumi a direção da escola, eu venho sempre incentivando os professores e os alunos que a escola, ela gire toda em torno da Feira de Ciências, tá? A minha ideia é que a Feira de Ciências, ela funcionasse como se fosse o trabalho de conclusão de curso do técnico. Quem tem técnico, já fez técnico, sabe como é que funciona, né? Geralmente chega lá no último semestre, o aluno tem que desenvolver o projeto do técnico, apresentar para uma banca, né? Assim como a gente fez no nosso TCC da graduação, quem tem mestrado e doutorado também na monografia e na tese, né? Então a ideia é que cada vez mais a escola gira em torno disso, né? Eu sempre tive a vontade de que no primeiro ano do ensino médio, o aluno faz um anteprojeto do projeto da feira. No segundo ano, a ideia é que ele apresentasse de alguma forma e que ele fosse fazer uma conclusão desse trabalho no terceiro ano, né? Então, no ano passado, quando a gente foi fazer, a gente já havia feito a nossa feira de ciências, né? E para o terceiro trimestre, a gente combinou que aqueles alunos que geralmente haviam evadido da escola, a recuperação de terceiro trimestre deles seria fazer a apresentação do projeto da feira, que os alunos que evadiram logo não haviam feito o trabalho, né? Então essa foi a forma que a gente avaliou os alunos como estudos compensatórios, né? Pode passar, Tânia. Bom, eu vou entrar um pouco nos dados da escola ali, mas como eu disse na última reunião com o Francisco, eu que estive lá em Porto Alegre conversando sobre a frequência, né? E inclusive foi questionado lá de o porquê que a gente nesse ano já não está fazendo os estudos compensatórios desde o primeiro trimestre e já no segundo, porque eu disse que a gente deixaria para fazer no terceiro trimestre, né? Depois vocês vão ver a nossa frequência esse ano, porque eu disse para eles, e a minha equipe tem a mesma opinião, de discordância, que se a gente começar fazendo estudos compensatórios desde o primeiro trimestre, os alunos eles vão pensar o quê? Eu não preciso frequentar, eu faço estudos compensatórios depois. Né? Então, se você perguntar para o Ryan, até hoje ele não sabia disso de estudos compensatórios, né? E já peço que não conte até o próximo trimestre, pelo menos, né? Então, por isso que a gente deixa para o último trimestre. Só que, é claro, isso gera um problema de que são muito menos atividades que a gente vai conseguir fazer. A gente conseguiria atividades com maior qualidade, se fosse desde o primeiro trimestre, também no segundo e no terceiro, mas essa foi a forma que a gente encontrou de chegar no terceiro trimestre e conseguir aplicar algumas atividades que eles fizessem para que eles pudessem, que servisse como estudos compensatórios, tá? O simulado do Enseja necessariamente é uma atividade de estudos compensatórios de qualidade? Eu considero que não, mas é uma atividade diagnóstica. A gente sabe como eles sairiam se eles fossem fazer o Enseja. O Enem é a mesma coisa, também é uma atividade diagnóstica, a gente sabe como eles sairiam. A atividade de estudos compensatórios de qualidade que eu considero é a da Feira de Ciências, por isso que nós colocamos ali, também trouxe a professora hoje para falar sobre isso, tá? Pode seguir. Pode pular para o próximo também, são os índices de gestão, indicadores de gestão. Tá. Falando sobre a frequência, tá? Só para vocês terem um panorama, eu até tentei abrir o gestor ali, vocês viram, só que aparentemente não estava funcionando naquele momento, mas igual eu printei a tela hoje dos anos sobre os índices de frequência da escola, para a gente não precisar comparar só 2026 como é que tá, mas já saber, pelo menos em 2024, eu não encontrei antes as estatísticas, mas existia de 2024, até porque 2024 é bastante interessante que a gente consegue comparar como foi a trajetória na enchente, né? Então a gente vê bem certinho ali como é que era a frequência da escola até abril, 23%, daí depois parou de computar, você sabe o porquê, né? Porque foi o período da enchente, e aí depois quando os alunos começaram a retornar para a nossa escola foi presencial em setembro, 47%, 53%, 23%, dezembro, 0%. Né? Como que pula de 23% para 0%? Porque aqui
foi quando os professores, no conselho de classe, aprovaram os alunos pela frequência, logo os alunos passam a todos ter 100% de frequência, porque a gente tem que abonar para poder aprovar eles, né? Vocês sabem disso, que quando tem que aprovar um aluno, tem que abonar as faltas, senão o próprio ISE não libera a aprovação dele, né? Ele fica apontando lá que o aluno está reprovado, né? Então já era algo que acontecia mesmo em 2024, pode passar na próxima. Bom, aqui é a frequência de 2025 após os estudos compensatórios, foi como a gente terminou a frequência no ano de 2025, né? Pode pular para de 2026. Em 2026, em 2025, a nossa infrequência era muito parecida com o que é desse ano, né? Então, naquele momento, eu lembro, quando a gente fez a reunião lá, se eu não me engano, foi para setembro, alguns meses nós tínhamos 30%, outros 40%, outros 50%, às vezes passando de 50%, que é o caso que vocês vão ver aqui para julho, né? Inclusive, para julho é o ano que a gente tem, é o mês que a gente tem o recesso, então onde em teoria a frequência deveria ser até um pouco maior, né? Então, mas vocês veem que aqui a nossa infrequência neste momento é de maior do que 50%, né? Então, sim, o underpoint é uma das culpadas por elevar aquele nível ali quando aparece a infrequência, tá? Mas então a gente sabe disso, que isso acontece, né? A gente tem as estratégias e naquele dia quando a gente foi lá eu disse para eles assim, que a nossa infrequência hoje ela era essa, mas quando finalizasse o ano ela seria similar a 2025, pode voltar em 2025, é só voltar. Porque nós pretendemos fazer de novo os estudos compensatórios de infrequência, né? A única questão, né, é que a gente acharia justo que se tivesse novamente esse ano a bonificação, para isso que fosse para os professores também, que os professores é que deveriam fazer esses estudos compensatórios, porque aí eles seriam bonificados, né? E aí seria um incentivo para fazer os estudos compensatórios, porque quem estava em sala de aula há pouco tempo sabe, os alunos eles já não conseguem fazer as atividades corriqueiras, vão fazer mais estudos compensatórios, né? O professor já tem todo aquele trabalho, muitos trabalham 60 horas, vão fazer mais estudos compensatórios, então seria justo que eles fossem, pelo menos, recompensados por isso, se for o caso de ter a bonificação esse ano. Pelo que eu entendo, acho que sim, mas não é algo que é certo, talvez o coordenador até possa falar sobre isso, tá? Mas fora os estudos compensatórios, que melhoraram a nossa frequência em 2025, ainda que eu considere que melhoraram artificialmente, não com a qualidade, o aluno deveria estar frequentando, né? Acho que o Giovanni tinha dito antes ali, né? Que a trajetória do estudante, se a gente fosse lá e cancelasse os maiores de 18 que não estão frequentando, de repente melhoraria o sucesso da trajetória do estudante, né? Não melhoraria o sucesso, né? O sucesso da trajetória do estudante é se a gente souber por que os alunos com 18 anos não estão frequentando e mantivessem ele na escola ou buscassem eles de volta. Isso sim seria o sucesso da trajetória do estudante. Exatamente, só melhoraria os índices, que foi o que aconteceu na nossa escola 2025. Eles frequentaram efetivamente? Não, eles não frequentaram efetivamente, tá? Bom, sobre as estratégias da escola, então, para tentar melhorar isso, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, a apresentação. Eu vou falando conforme eu passando para não me demorar muito. Pode ir passando. Gente, enquanto vocês vão vendo as imagens ali, eu vou falando, tá? Quem já era diretor desde a época que eu assumi, em 2019, então estou no meu 8º ano como diretor da escola, né? Coincide com o mesmo tempo que eu fui perdendo os cabelos com esses anos de direção, né? Nós temos na escola um projeto de podcast, né? E esse projeto de podcast ele começou em 2019. E por que ele foi pensado dentro da escola, né? O projeto do podcast ele foi pensado por mim e os professores que aparecem ali, o professor Nicasso, o professor Rodrigo, o professor Hidalgo, para ele servir como um projeto agregador de outros projetos. Na academia se chama de projeto guarda-chuva, né? Que então seria um projeto que envolve outros projetos, né? Então a ideia é que sempre que a gente tivesse uma atividade na escola, fosse palestra, fosse outros projetos, como o do César, que ele vai mostrar aqui depois, a Feira de Ciências, a gente utilizasse ele como um incentivador. Depois que o projeto acontecesse, ou tivesse alguma palestra, né, ou mesmo alguém que visitasse, né, pudesse falar sobre isso e também para se fazer um registro, porque a partir do momento que a gente grava aquele podcast, entrevistando a pessoa, falando sobre a experiência, seja de ter assistido um filme, lido um livro, ter feito uma palestra, a gente faz um registro e isso fica, né, para depois ali para todo mundo que quiser ver. E ao mesmo tempo isso é um projeto que mostra para a comunidade o que a gente está fazendo dentro da escola e se aproxima da comunidade, né? Pode parar aí um pouquinho quando volta uma... Aí, tá.
Também o projeto ele se adaptou depois, durante a pandemia, quando a gente passou a fazer, deixou de fazer presencial, porque, por motivos óbvios, né? E a gente começou a fazer ele online e a gente fez parcerias, inclusive, com outros professores. Esse professor que aparece ali, vai estar em outras imagens também, é o Sandro Viegas, que hoje trabalha na SEDUC, mas quando começou a gravar conosco, ele trabalhava em uma escola de Porto Alegre, né? Pode passar. E a gente fez parceria com ele na época, então começou a fazer o OL Podcast Live, que era o OL Podcast por live. Todo mundo lembra que na pandemia todo mundo fazia live, né? Então o projeto ele foi se adaptando com o tempo. Pode ir passando. Pode seguir. Pode ir tocando e passando, se eu peço. Pode parar aí. Como é que a gente disponibiliza, então, esse projeto, tá? Se vocês olharem no YouTube, pode voltar uma só, deixa eu só ver uma coisinha, tá? Pode passar de novo. Vai seguindo. A gente disponibiliza então no canal do YouTube da escola e também no Spotify, tá? E depois vocês vão ver ali que nós temos mais de um canal, inclusive, onde é disponibilizado. Pode parar aí um pouquinho. E aí então esse projeto, a gente, toda vez que tem algum acontecimento na escola, a gente grava, né, faz o registro ali e também convida outras pessoas. Então, você vê que a Raquel Teixeira gravou com a gente em 2022, o Francisco gravou conosco também no ano passado, né? E além da gente fazer dentro da escola, vocês viram lá nas primeiras imagens que é na biblioteca, depois a gente passou a fazer online. Muitas vezes a gente é convidado para participar de outros podcasts também para gravar em outros estúdios, né? Então depois ele se adaptou para o projeto AL Podcast Studio, então quando a gente grava num lugar mais bonitinho, a gente vai lá e bota um episódio com a AL Podcast Studio, faz uma edição melhorzinha e coloca num canal separado, que é o AL Podcast Studio. Pode passar. Aqui, então vocês vão ver que é o estúdio que a gente começou a montar na escola. Pode seguir. Mais uma? Pode parar aí. Alguns de vocês, quando estiveram lá na escola, inclusive chegaram a ver que a gente estava fazendo o estúdio lá, né? Então volta um pouquinho, Tony, só mais uma, né? Então nessas imagens aqui vocês vão ver que a gente chegou a montar, antes da enchente, com o equipamento todo, com os microfones da gravação. Pode vir para o próximo. E hoje ele está assim, com o revestimento acústico, não existia antes, mas agora ele já não tem mais equipamento de gravação ali, porque durante a enchente a escola foi abrigo e a gente teve que desmobilizar o equipamento, né, para não ficar ali, senão poderia ser furtado, porque essa sala em específico virou um atendimento de saúde, então tinha médicos, tinha enfermeiras que atendiam ali, né. E depois disso, então, quando a gente vai gravar, a gente leva de volta, mas o projeto a gente tem gravado pouco porque ele ainda para muito em mim. Como eu medi o projeto e a gente não tem professores específicos com horas específicas para fazer, acaba que ele tem acontecido pouco por ano, então a gente não deixa sempre montado para não depredar. O equipamento é um equipamento caro, né? Pode seguir. Bom, então vocês vão ver nas imagens ali, né, que a gente já levou ele para várias mostras, né, já teve várias publicações envolvidas. Pode parar aqui um pouquinho. Essa gravação, pode ir para a próxima. Só para vocês terem uma ideia, é da nossa amostra científica de 2025. Então, o ano passado, quando a gente fez a amostra científica, esse foi um dos grupos que eu orientei, e no canal da escola vocês encontram lá, então, a gravação, pode voltar na tela anterior, com o grupo que eu orientei, porque depois a gente fez um episódio gravado lá, né, a gente transmitiu ele ao vivo, inclusive, para as meninas falarem sobre a experiência delas, porque na época elas fizeram sobre a adolescência durante a enchente, né, então elas fizeram todo o relato lá, pode seguir. Depois foi apresentada uma amostra pedagógica, a gente fez a amostra do CPERS ano passado na escola, né? Então eu apresentei lá no estúdio, apresentei o projeto também na amostra estadual também no sindicato. E pode seguir mais duas só, porque eu acho que aqui, como eu disse, ó, são diferentes canais. A gente tem um terceiro canal que é só para postar os cortes também, porque a gente fez um estudo lá sobre visualizações, se valia a pena postar os vídeos curtos no mesmo canal. A gente viu que não, então a gente separou. Pode seguir. E também, para quem já conhecia a escola antes, o podcast ele passou a fazer parte também da identidade da escola visual também nos muros, né? Então, em 2022 a gente já tinha feito uma pintura aqui, né? E atualmente está como na próxima tela. Acho que terminou aí. Pode voltar um pouquinho, Tony, ali na tela que o Ryan aparece.
Bom, então esse foi o episódio que nós gravamos esse ano de 2026, né? Ali fala que a gente gravou, foi sobre Superman também, o Quarteto Fantástico, que foi o episódio que o Ryan participou, tá? Além disso, depois eu vou mostrar para vocês ali que o Ryan já fez show de comédia na escola e tudo, né? Então, por que eu estou falando sobre o projeto podcast, também trouxe o Ryan? Porque essas são as estratégias que a gente pensou para conseguir manter o aluno na escola, né? Depois o Ryan vai poder falar se ele gostou de gravar ou não, né? Por que eu fiz questão de trazer o Ryan hoje, de gravar um episódio com ele também para poder mostrar? Porque o Ryan, depois ele pode comentar sobre isso ou não, ele é um aluno que hoje está oficialmente em estudos domiciliares, né? Então é daqueles alunos, você sabe que os alunos em estudos domiciliares geralmente são os alunos que tendem mais a evadir da escola, inclusive, né? Esse episódio que foi gravado com o Ryan foi num sábado na escola, então apesar dele estar em estudos domiciliares, poder fazer as atividades da escola, de casa, e não precisar ir da escola, ainda assim se disponibilizou e foi até um sábado para gravar presencialmente na escola, então só para falar sobre a importância do projeto. Só que é claro, esse é um projeto que conseguiu no momento manter o contato e na escola um aluno, né? Então a ideia é que no futuro ele consiga fazer com que mais alunos estejam frequentes, né? Mas além disso nós temos outras estratégias, então daí o professor César pode falar um pouco sobre o projeto dele e depois a Matuana.